Olá, confira os destaques desta edição. Obras de mobilidade urbana e elevação das barragens foram alguns dos assuntos tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. A audiência pública busca solução para a melhoria dos materiais usados em algumas ruas da cidade. Sexta-feira, 30 de outubro de 2015, o TVL Notícias já está no ar. Mais leis aprovadas pela Câmara de Vereadores foram sancionadas pelo prefeito. O Dia da Capoeira, a ser comemorado no dia 20 de novembro, e o Dia do Capoeirista, no dia 3 de agosto, ambos de autoria do vereador Adriano Pereira, do PT. Também são leis, a partir de agora, o Dia Municipal do Jiu-Jitsu, de autoria do vereador Robinho, do PSD, a ser comemorado no dia 14 de setembro, e a proposta do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSB, que cria em Blumenau a Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo, sempre na semana do dia 22 de setembro. Manutenção das ruas de barro é tema de discussão no plenário da Câmara. O assunto foi debatido ontem à noite em audiência pública. A audiência pública foi realizada para buscar uma forma de adquirir macadame de melhor qualidade para ser utilizado na manutenção das ruas da cidade. O evento atende ao requerimento de autoria do vereador Adriano Pereira, aprovado pelo plenário. Mostrou a importância através dos depoimentos das pessoas de diversas comunidades que aqui vieram, de diversos bairros, morros, comunidades carentes da nossa cidade, de ruas que passam por essa dificuldade do problema que estão vivendo com esse macadame que é colocado nessas ruas, com sofrimento, principalmente em dias de chuva. Então foi super importante. A gente traçou aqui algumas ideias, tivemos a oportunidade de colocar algumas propostas, teve algumas informações técnicas colocadas que foi muito importante. A gente sempre aproveita para aprender, inclusive, mais e ter mais conhecimento técnico, inclusive, sobre a questão do macadame. E foi passado, o secretário teve a oportunidade de vir, e isso eu acho que foi interessante, a vinda do secretário, quero parabenizá-lo por isso, no sentido de vir aqui ouvir a angústia do povo, o sofrimento do povo, a dificuldade que o povo vive na pele. Eu tive a oportunidade de, mais uma vez, colocar as fotos, as imagens, mostrar, como eu sempre busco fazer, falo das coisas com conhecimento de causa, porque eu realmente percorro as comunidades, percorro os bairros, percorro as cidades, e sempre que a gente traz alguma demanda, algum problema, a gente traz com muita base, com muita propriedade, a gente não fala por falar. Alguns parlamentares estavam presentes na audiência pública para debater sobre sugestões, opiniões e alternativas. A gente sabe como está a nossa cidade, a gente sabe do material licitado, o material que realmente as secretarias têm que colocar. E eu quero dizer para o povo que quem vai ganhar com isso, essa audiência pública, vai ser os moradores. Por quê? Tem áreas que são muito sombrias. Esse macadame, com a umidade, ele não consegue segurar. Mas também, se botar um material grosso naquele local, e se alguém cair e se machucar, a prefeitura é culpada. Como alguém dessa casa também falou hoje, que lá em tal rua botaram um material grosso e um motoqueiro caiu e se machucou, se arrebentou, e a prefeitura é culpada. Então a gente sabe que se botar um material grosso vai cortar pneu, vai causar acidente. Se botar um material que é exigido, tem os locais onde é curvas, sombrias, vai dar lama, mas aonde o local é plano, é enxuto, o material é muito bom. Um dos fornecedores de macadame estava presente na audiência e falou da importância do evento na busca por soluções. O Poder Legislativo, o Executivo, a comunidade pode juntar suas ideias e, quem sabe, a partir de uma conversa dessa, buscar um paliativo ou até uma solução definitiva para tantos problemas que a nossa comunidade tem vivido com esse tempo de chuva. Realmente tem problemas crônicos em alguns locais da cidade devido à declividade, a topografia, a geografia da cidade de Blumenau, ela prejudica e muito o serviço de manutenção. Então, com certeza, a partir desse encontro, onde a gente consegue pontuar exatamente o maior problema, a maior dificuldade do morador, fica mais fácil de a gente conseguir buscar uma solução. A partir de amanhã,
a Secretaria de Serviços Urbanos e eu, como representante da empresa que fornece o material em algumas áreas da cidade, não são todas, a gente vai tentar buscar uma solução em mudar um pouco essa granometria desse material para atender esses pontos mais críticos. No evento foram ouvidos moradores e líderes de associações e também foi explicado sobre os tipos de macadame usado no local. E agora, de acordo com o secretário de Serviços Urbanos, uma das alternativas para melhorar a situação do local é usar um material mais grosso. Nós vamos buscar alternativa junto com o nosso fornecedor, o fornecedor de macadame, para buscar um material um pouco mais grosso, que nessa época de chuva realmente complica a situação de quem mora nessas ruas, seja ela plana ou seja ela inclinada, que ainda é pior. Então nós vamos buscar um material que realmente seja contento, que não gere lama e que com a chuva forte também a chuva não faça com que esse material escorregue para outra via, para tentar amenizar esse problema. A gente sabe que a condição melhor do trabalho é realmente a questão climática. Então se o tempo melhorar de fato, a gente consegue atuar rápido e fazer com que os trabalhos eles aumentem rápido o nosso serviço, a nossa demanda ela vai diminuir e a população realmente vai receber o macadame e as vias que merece. A Prefeitura divulgou uma nota sobre o funcionamento dos serviços no feriado de finados na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro. Escolas, centros de educação infantil e todos os postos de saúde não vão ter atendimento. O transporte coletivo funciona em escala de domingos e feriados e as coletas de lixo acontecem normalmente. É bom lembrar que hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro, é ponto facultativo no governo do estado, por isso não tem atendimento na Delegacia Regional e IGP, que só voltam a funcionar então na terça da semana que vem. Hoje também está fechada a Praça do Empreendedor, lá do Shopping Parque Europeu, devido à junta comercial que fica justamente na praça, está ligada então ao governo do estado. E veja a seguir. Obras de mobilidade urbana e elevação das barragens foram alguns dos assuntos tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Tramita na Câmara projeto de lei que determina a adaptação de brinquedos e equipamentos dos novos parques e das novas praças públicas de Blumenau às necessidades de pessoas deficientes. Proposta de autoria do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSB, e também do vereador Oldemar Becker, estabelece então que, no mínimo, 10% dos equipamentos ali da praça ou do parque, os novos, sejam adaptados então aos deficientes. A matéria está nas comissões permanentes. E vamos falar da previsão de mais chuva aqui para a cidade de Blumenau. O repórter Marcos Roberto Jana tem as informações. Exatamente, Rodrigo. E essa situação de atenção, ela continua. Por quê? Nós tivemos aí no mês de outubro muita chuva no Vale do Itajaí, em todo o estado de Santa Catarina, e essa situação de atenção continua também no mês de novembro, porque, segundo os próprios meteorologistas, e já avisaram há muito tempo, que esses 2 meses, em virtude aí do próprio El Niño, nós deveríamos ter muita chuva no Vale do Itajaí, e isso está se confirmando. Nós estamos aqui neste momento no Alerta Blue, os técnicos continuam de plantão aqui, acompanhando toda esta situação da meteorologia. Eu quero conversar com a meteorologista Francine Sacco. Francine, qual é a previsão do tempo para as próximas horas e para esse final de semana? Bom, a gente vai permanecer com um tempo instável e úmido aqui em Blumenau, né? A gente já teve uma semana aí de chuva frequente, chuva constante praticamente, chuva fraca, né? De fraca intensidade, mas que veio aí mantendo a condição de solo molhado e a permanência dessa umidade bastante intensa e extrema aqui no município. Então, para o final de semana a gente permanece ainda com um indicativo para pancadas de chuva. A diferença é que vai ser no comportamento da chuva. Durante a semana a gente teve uma chuva mansa, uma chuva fraca, e para o final de semana a chuva vem na forma de pancadas e muitas vezes associada a trovoadas, né? Então,
Em outros momentos, a chuva vai dar uma estiada, vão ocorrer até algumas aberturas de sol, ou pequenas aberturas de sol. A temperatura tende a se elevar, principalmente para amanhã, que é sábado, né? A gente espera a temperatura máxima em torno de 28 graus, isso é quente e abafado para cá, em função desse calor e da passagem de uma frente fria de fraca intensidade aqui pelo estado, volta uma condição de chuva um pouco mais intensa, então, entre a tarde, no decorrer da tarde, de sábado e início da noite, na forma de pancadas com trovoadas, e não se pode, inclusive, descartar algum risco de temporal isolado. Aquilo que nós falávamos, né? Mês de outubro seria de muita chuva, isso ocorreu, o mesmo acontece para o mês de novembro, né? Isso, a gente permanece, né? O pico, então, de intensidade do El Niño, ela deve se dar ainda agora entre novembro e dezembro, isso já é da previsão climática nova, né? Então, a gente permanece com aquele mesmo cenário, né? Previsão de novembro também, com chuva frequente e até com a possibilidade de alguns eventos extremos que a gente só consegue informar num espaço de tempo mais curto. Isso em virtude do El Niño. Sim, influência do El Niño aqui no sul do Brasil, né? Na primavera, então, pelo menos até a primeira quinzena de dezembro, a gente permanece com essa influência bastante intensa para nós aqui e mantendo essa condição para alguma chuva. Para encerrar, então, reforçando previsão de chuva para o final de semana. Isso, previsão de chuva para o final de semana. O domingo pode ser o dia que tem a menor chance, digamos assim, ou que a gente deve ter maiores períodos sem ocorrência de chuva, mas tanto para o sábado, como para o domingo, como para a segunda-feira, que é feriado, a gente tem essa condição para pancadas de chuva que pode vir associada a algumas trovoadas. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eram essas as informações de momento. Voltamos aos estúdios. É com você, Rodrigo. Ok, obrigado, Marcão. A inauguração de obras públicas é tema de um projeto de lei apresentado pelo vereador Jefferson Forres, do PT. A proposta do parlamentar é de que obras incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam não sejam inauguradas. Portanto, proíbe esse projeto solenidades, cerimônias ou qualquer ato do poder público em caso de obras pela metade. As comissões da Câmara é que agora então analisam esta matéria. E veja então os destaques da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Na abertura dos trabalhos, o prefeito da cidade de Weingarten, na Alemanha, Markus Ewald, usou a tribuna para falar sobre o acordo de cooperação com Blumenau. A parceria entre as duas cidades existe há 40 anos. Nos pronunciamentos, o vereador Oldemar Becker parabenizou os diretores de escolas e CIs eleitos esta semana. Quando entra um diretor nomeado ou uma diretora num colégio ou numa creche, é um tipo de trabalho. Mas quando entra um diretor eleito pelos moradores, pelo povo, pelos pais dos seus alunos, é diferente. Por que é diferente? Porque ele tem mais responsabilidade. Ele vai ter muita responsabilidade com o povo, com as pessoas que elegeram ele. E eu quero dizer que os diretores eles vão fazer um bom papel, porque eles tiveram a compreensão dos pais e tiveram o voto. Parabéns a cada diretor que se elegeu nessa eleição. Em outro momento, o parlamentar destacou a obra da ponte em execução no bairro da Velha. E a gente sabe que quando se constrói uma obra, não é do dia para a noite que se constrói. Primeiramente, os concretos têm que ser curados, né? Tem que ser para depois fazer as montagens. E hoje tive a oportunidade de acompanhar a montagem da ponte Mariana Bruna e que em breve acreditamos que essa ponte realmente saia do papel e que aquela comunidade tenha a sua mobilidade que tanto precisa para aquela área. O vereador Beto Tribes parabenizou a comissão especial dos deputados federais que aprovou o texto base do substitutivo ao projeto de lei relativo ao Estatuto do Desarmamento. Principalmente pelo número de clubes de castigo que nós temos aqui. É um lazer, mas principalmente um esporte olímpico, né? O tiro ao alvo, e também quanto à defesa das famílias. Eu penso que hoje quem chega na casa de alguém na tentativa de arrombar, de assaltar, ele pode vir armado e ele sabe que a pessoa que está em casa não tem a arma, não tem como se defender. Então, nesse sentido, eu acho que os deputados federais deram um passo importante, aprovando dentro da comissão, né? Acho que é um importante passo para que o Estatuto do Desarmamento seja melhorado e dê condições para que o cidadão possa manusear ou adquirir o armamento desejado. Célio Dias afirmou na tribuna que não há novidades sobre a ponte do centro. A questão é a polêmica criada em torno do local onde a ponte deve ser construída. As informações que nos chegaram, né, de que acabou sendo comprometido aí a manifestação que os moradores da margem esquerda fizeram, contrário aí a
a construção da ponte, e isso acabou influenciando na decisão e comprometeu aí o investimento, né? Espero que o governo consiga reverter essa situação, até porque não importa se a ponte vai ser aqui ou vai ser ali. As duas pontes, o prefeito nunca disse que era contra a ponte número 1, né? Então, nós acreditamos aí que o prefeito consiga reverter e que as duas pontes sejam feitas até para ajudar principalmente o trânsito no centro da cidade, que está cada vez mais caótico, e isso a gente pode ver a partir das 17 horas aqui embaixo na Câmara de Vereadores. O vereador Fábio Fiedler comentou sobre os investimentos que estão sendo feitos na prevenção de cheias pelo estado de Santa Catarina. São vários que podem ser citados, né? Desde o radar meteorológico até pequenas obras estruturantes em cada cidade. Agora, a elevação das barragens foi fundamental porque através dela, das elevações das duas barragens, né, deixam de ser despejados no Vale do Itajaí, conseguem ser represados aqui nas cidades que ficam mais embaixo, cerca de 25 maracanãs cheios de água. São 20 milhões de metros cúbicos de água que ficam lá represados. E isso, considerando o episódio desta última semana na cidade de Blumenau, foi fundamental porque conseguiu minimizar muitos impactos das cheias que tivemos aqui. Nas votações, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria da suplente de vereador Evelyn Ruscher, que proíbe a produção e comercialização de origem nacional ou importada de qualquer produto feito a partir do fígado de ganso ou de pato. TVL mostra novamente esta sessão de ontem na íntegra no domingo, à 1h30 da tarde. No site da Câmara você pode ver todas as falas dos vereadores na tribuna. Fim de semana é de eventos voltados aos cães na Vila Germânica e também no Parque Ramiro Ridger. Sábado e domingo, os proprietários podem passear com os cachorros lá no Parque Ramiro e também nas lojas e restaurantes da Vila Germânica. Para manter a higiene nos dois espaços, haverá lá equipamentos para retirar sacos plásticos para a coleta das sujeiras. Em caso de chuva, os eventos podem ser cancelados. Para rever as notícias da Câmara desta semana, é só você acompanhar sábado e domingo aqui na TVL o resumo da semana. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo e veja a TVL na internet. TVL Notícias está ficando por aqui. Um excelente final de semana para você.